Está começando o podcast do Tênis Certo, uma nova temporada, Val. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de estúdio novo, espaço novo, tentando trazer para vocês, trazendo para vocês um formato diferente para que a gente mude. Isso é bom. É isso aí, Val. Essa daqui eu acho que deve ser a quarta ou quinta temporada de podcast do Tênis Certo. O Tênis Certo é sempre pioneiro em algumas coisas, né? O podcast lá atrás, quando começou o Tênis Certo, há praticamente 10 anos... Nem tinha podcast? Nem tinha ouvintes de podcast. O Tênis Certo já tinha podcast. O pessoal só escutava rádio, né? Não tinha aquele hábito. Não, acho que tinha YouTube, daí o YouTube não era tão longo, né? Não dava pra pôr vídeos tão longos, então a gente acabava colocando no iTunes, não sei se você lembra do iTunes, o pessoal escutar no como é que chama? iPod. Eu baixava música para pirata, né? Não, o DJ, isso, muito DJ bem. Ronaldo, ele fazia músicas para quem ia treinar já lá atrás. Ele fazia música para quem ia treinar e correr, era fantástico. Bom, nesse novo formato que a gente está fazendo aqui, teremos convidados sim, né, Val? E a ideia é trazer convidados de outros lugares fora de São Paulo também, né? Isso é muito bom, isso é uma iniciativa que a gente pensou muito, como trazer pessoas de outros lugares do Brasil, porque a gente quer trazer pessoas novas, né? A gente sempre vê as mesmas pessoas nos podcasts todos, porque eles estão concentrados aqui em São Paulo, que é normalmente onde a coisa vai acontecendo, né? Vamos trazer pessoas do Brasil inteiro, porque acaba que aqui em São Paulo fica concentrado, e aí a gente escuta as mesmas pessoas, com as mesmas histórias, né? Fica aqui... E o Brasil é gigante, né? São 300 milhões de habitantes, tem pessoal que mora fora do Brasil que é um outro tanto, então tem muita história legal pra gente ouvir, Val. E como que você pretende trazer isso, Dudu? Através da inteligência artificial. Não, já pensamos aqui em algumas maneiras. Eu acho que nos próximos episódios, então, nós teremos convidados. E o pessoal também pode sugerir pessoas que queiram que apareça aqui. Sabe aquela pessoa que fala assim, essa pessoa tem uma história legal, ou ela arrasta multidões. De lugares diferentes. Eu abri a caixinha para perguntar. E se a gente... tive uma ideia aqui agora. E se a gente trouxer uma pessoa de cada estado do Brasil? Isso seria legal. Isso seria muito legal. E também dos países onde tem brasileiros. Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Japão. E como essas pessoas vão participar? Através do nosso telão virtual. Através do nosso telão virtual. Acho que a tecnologia, nesse ponto, avançou muito. E, às vezes, você fica um pouco assim, mas a pessoa não está lá presencial. O presencial acaba sendo muito custoso, por isso que outras pessoas acabam não tendo conexão ou aparecendo, né? Então, a ideia de trazer um telão aqui é para que a pessoa possa participar e aí vai gravando, enfim, né? Vamos ver como vai acontecer. E também a gente pode trazer alguns assuntos atuais, né, que estão acontecendo nesse mundo da corrida. Nas lives de domingo, a gente foca mais nos lançamentos da semana. E aqui a gente podia trazer algumas ideias assim de marketing que as marcas estão fazendo, ou alguma ação, alguma prova. Uma fofoca. Temos muitas fofocas aqui para falar. Inclusive. Brasil é o point da fofoca. É o país do meme, da fofoca, né? Isso. Bom, Val, e tem uma outra coisa. A gente queria colocar um nome diferente, não ser só o podcast do Tênis Certo. Tô com uma ideia aqui, vê se você concorda, do pessoal dar sugestões pro nome do podcast do Tênis Certo e a gente presentear a mais escolhida. Oba, gosto dessa ideia. Por nós, né? O que for escolhido, a pessoa vai ganhar um presente, é isso? Isso, a gente pode fazer um kit aí com alguns prêmios pro ganhador ou ganhadora. Boa ideia, gostei. Tem que ser um nome original, né? Não um nome assim, clichê. A gente gosta de coisas originais. Pode Tênis Certo, né? Certo pode. Cão Caramelo Certo. Pá. Tênis Pá, né? Cão Caramelo Certo, não. É isso aí, então, sugestões de nomes para o nosso podcast. Acho que no terceiro episódio a gente anuncia, tá bom? Boa. Galera, e comenta aqui, comenta no YouTube, como é que vai ser? Comenta aqui e eu vou postar no Instagram. No YouTube e no Instagram, vou fixar ali no Instagram. A gente vai escolher os melhores. Ou melhor. Ou melhor, não.
para o pessoal votar ou não? Mas daí vai ficar 3 anos. Vota, semifinal, final, entendi. quartas de final. Tá. Não, é muita loucura. Tá bom, mas então já pensa no seu nome para um podcast Tênis Certo, que fala sobre corrida, então vai criando essa ideia e compartilha para você E ganhar. não sei se você foi muitas vezes abordada pelo pessoal, principalmente no final de semana, falou assim, saudades do podcast porque Não. era o meu companheiro do longão. Muitos. Eu encontro pessoas todos os dias e todos os dias eu recebo mensagens. Ó, uma ideia aqui então pro nome, pensa aí que a pessoa vai ouvir no longão, pode ser no longão da corrida ou no longão da vida, que é o nosso trânsito, né? Sim. Cidade grande aí tem Lavando trânsito, louça, lavando louça, o longão do trabalho de casa. trabalho doméstico, né? Então, pensa aí numa ideia, a gente elege aí o melhor nome e premia a pessoa, tá? E Bom, Val, vamos lá. trouxe aqui alguns tópicos pra gente começar a conversar nesse episódio novo. Tá. Eu acho que o mais comentado aí dos últimos dias é a Adidas mais Strava, né? Mais comentado que Virgínia, você achou? Putz, a vida, eu acho que sim, no mundo da corrida sim. Foi o seguinte, pra quem não estava presente aqui no planeta Terra, Zen, coloca aí na tela pro pessoal ver a página da Strava. É o seguinte, a Strava e a Adidas se juntaram e fizeram uma ação até o final da semana passada, a pessoa poder se inscrever dentro do aplicativo do Strava para participar de um desafio Ad Zero, Tá. onde será escolhido os 3 homens mais rápidos do Brasil e as 3 mulheres mais rápidas no 10K, né? E para isso, a pessoa tinha que registrar o tempo dentro do aplicativo do Strava, correr com o Strava, com o relógio GPS conectado ao Strava. E aí que começam a surgir os questionamentos do pessoal. A ideia é muito Por quê? boa. Não, Peraí. mas antes disso, eu tenho que falar do prêmio, né? Tá. Por que o pessoal se interessou tanto? Porque tinha um prêmio de R$15 mil em produtos da Adidas para esses 3 melhores homens e 3 melhores mulheres. Como premiação. E a pessoa tem até dezembro para cumprir esse desafio. Até dezembro já não saiu? Não. Tem certeza? Porque a dezembro. Adidas postou aqui, ó. Postou o quê? Postou os ganhadores. Postou? Ó, postou sim, olha. É até dia 9, acho que foi até dia 9. Não, até dia 9 eu acho que era até pra pessoa se inscrever. Não, olha aqui, ó. Já saiu, Dudu. Dudu, Tô perdido. quem então. ganhou? Quem ganhou o desafio Ad Zero? Aí aqui tem as meninas falando, Dani Freire falando, aqui, ó. Novidade boa, chega rápido. Ah, é verdade. Dudu, chegou tão rápido Nossa, que você não perdi. viu. Eu achei que era dezembro. Por que eu achei que era dezembro? Não, era até dia 9. E aí eles fizeram, tem o primeiro lugar, o time Ad Zero recebe... Gleison o primeiro masculino, Bolão. o Gleison Bolão, fez em 2,49, né, o pace dele. O Montenegro Grow JM1 fez em 2,49 também. 2,50 o Marathon Underline Emídio. E é das mulheres, 3,39 o pace médio. Regiane Braga. 3,31 Suzy 27 Underline Araújo. 3,28 Kaká Underline Regis. Primeiro comentário, pessoal, precisa melhorar esse arroba, hein? Galerinha, vamos, ó, toque pra vocês já, esse arroba aí tá um pouco difícil. Mas foram muito bem. Velocidade muito eles bem. estão mandando super bem. É que o pessoal questiona que como ninguém tá vendo, né, a pessoa pode tentar burlar o Strava. Eu não tô falando que essas pessoas fizeram isso, tá? Tô dizendo Cuidado, cuidado. Não, tô cuidado. dizendo que o pessoal fica bravo. Eu tô vendo aqui no perfil da Adidas, o pessoal tudo bravo. Eu fiz em tantos minutos, não sei o quê. O que eu vi que aconteceu foram alguns questionamentos em relação a como esse desafio foi realizado. Se foi realizado... porque Descida, se for uma mas descida... aí algumas pessoas questionaram em relação ao fato de como Você foi feito. vai buscar o seu melhor tempo, você vai fazer na subida? Não, O que né? acontece é que um desafio como esse, a gente sempre tem que entender o seguinte: quando uma pessoa cria um desafio, e por isso que eu acho que é muito difícil criar um desafio, e que tenha uma premiação, sempre vai ter alguém, sempre,
uma, duas, três, muitas pessoas que vão tentar burlar o sistema. Então, é correr de bicicleta, é correr na descida, é correr a favor do vento, porque isso não está escrito, com certeza está escrito que não pode, tem que ser correndo, né? Isso seria totalmente errado. Mas a forma em que vai ser feito não tem como você controlar. Não tem. Né? Então é muito uma espécie de uma brincadeira, só que, ou não uma brincadeira, mas eu acho que para premiar atletas amadores que são esforçados, né? Porque isso aí é o que o pessoal pede muito, fala assim, por que as marcas não olham para os atletas, para os corredores mais rápidos? Na verdade, eles olham direto, olham, né? Só que a gente tem que entender alguns pontos aqui nessa conversa. As marcas olham, todas as marcas, pode ver. A New Balance acabou de anunciar a premiação de R$549 mil no somatório total para 42K Porto Alegre, né? Maior premiação aí, 500 e pouco. Para os 5 primeiros de feminino e masculino, e também premiação para o melhor brasileiro e melhor brasileira. Sim. Então, você vê, tá avisando o atleta. Isso é muito legal, porque o atleta promove o crescimento no esporte, promove as provas a também, manutenção do atleta, isso é muito bacana. Então, sempre as marcas estão olhando para esses atletas. A Olímpicos premia também os atletas, patrocina atletas de elite, né? Quem mais? A Mizuno patrocina triatletas. Todas as marcas fazem as coisas. Então, quando eu vejo assim, as marcas não olham, é mentira. Então, elas olham, porém, as pessoas não enxergam. Justamente, o ponto é esse, o ponto é exatamente esse. Nós trabalhamos as marcas, quando você fala assim, as marcas, a marca, ela tem um único objetivo, todas as marcas, ela só tem um único objetivo, ter lucro, fazer dinheiro, porque se você não tem lucro, você encerra a empresa, acabou. Com esse lucro, né, e com esse recebimento, você paga impostos, salários, mantém, a Olympus, por exemplo, tem mais de 20 mil funcionários, então você mantém famílias através desse trabalho, é um trabalho. E o que acontece é que as pessoas às vezes acham que é uma caridade ou uma ONG, em que você tem que manter mas eu conheço um atleta que é muito esforçado. Tá, muito legal o esforço dele, mas ele não é um atleta profissional, porque esse é o X. O que as pessoas talvez não entendam é que existe todo um mundo de atletas profissionais e que muitas vezes eles são pegos na base, né? Quando aparece uma pessoa que corre muito rápido, que ela normalmente não teve contato com o esporte, em algum momento ela se desenvolveu. Isso a gente costuma dizer que perdemos esses atletas, né? Perdemos pessoas nesse caminho. Mas para a marca não adianta virar e falar assim, não, eu vou patrocinar todo mundo. Não tem como, gente. Não tem como. Então, os tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Os principais estão lá e todas as marcas têm atletas. A questão as pessoas não enxergam. É verdade. E se não enxergam, por que elas não enxergam? Porque não estão sendo vistas ou porque a maioria das pessoas não enxerga porque está preocupado com outras coisas? Fica aí o questionamento. Exatamente, eu acho que tem uma briga assim que eu vejo, por que a marca valoriza o influenciador e não valoriza o atleta? Não é verdade, tá? Já começa por aí, porque a marca faz o trabalho com os dois, tanto é que tem um departamento em cada uma das marcas só focado no Sport Marketing. Então, você pode ver que as marcas estão nas provas, tem os atletas profissionais de elite, e também tem os influenciadores. É um conjunto de trabalho que é feito para valorizar a marca e aparecerem os produtos. E eu sempre tenho que pensar que todos nós temos que ser humildes para entender que eu não trabalho dentro da marca. Eu não sei quais são os números dessa marca. Quanto que o atleta vende e quanto que o influenciador vende? Eu não sei. Eu não trabalho no financeiro e nem no marketing. E a gente tem que ter a humildade de imaginar, porque agora todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo sabe de tudo sem nunca ter visto nada e nunca sequer não sabe nem o que é marketing. Eu sei muito pouco. E do pouco que eu sei, eu imagino que as pessoas que estão ali, que estudam, que trabalham, que se formaram, elas têm alguma noção do que elas estão fazendo. Eu imagino que. Porque senão a marca de um ano para o outro não estaria nem aí. Todas, que eu digo assim. Então, olha, gente, infelizmente, estamos encerrando as operações porque não tive lucro e eu vou embora. Já aconteceram várias vezes isso. Já aconteceu.
Agora, em compensação, esse ano, a Adidas, por exemplo, acabamos de sair de um Brain Day deles, apresentando números muito bons de crescimento. E, gente, vamos lá, crescimento é bom, de todas as marcas. Pense que toda empresa que cresce, todo mundo cresce. Cresce funcionário que vai poder continuar tendo o emprego dele, os impostos vão continuar sendo pagos. Então, não pensa que, mas está errado. Você trabalha lá dentro? Você conhece como funciona? Você está vendo tudo? Não, a gente tem a gente não enxerga nada. Aliás, a gente não dá conta da nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, Dudu, que se fosse assim um limitador para você comentar ou falar, você tá cuidado, foi treinar, cuidou, a alimentação tá boa, você tá ótimo, mentalmente e fisicamente você tá excelente. Teus filhos estão cuidados e as suas finanças estão em dia. Já imagina se fosse um limitador? Você só pode falar se tudo estiver em dia. Ou seja, você está cuidando de você antes de cuidar do outro. Então, assim, às vezes eu vejo umas coisas que eu falo, olha, respira. Breathe. E eu mesma, quando eu me pego, assim, isso é um exercício. Quando às vezes eu me pego querendo questionar, eu sempre falo, tá bom, o que você sabe sobre aquilo ali? Você tá lá dentro? Você viu? Você enxergou? Você não sabe nem da tua vida, garota. Volta pra tua vida, sabe? Porque aí você toma um choque de realidade. Entendeu? Eu acho que, como você falou, todo mundo quer dar opinião em tudo, né? É em futebol, é em corrida, é treinador brigando, é nutricionista brigando. Todo mundo quer dar o seu pitaco na internet. É por isso que eu falo cada vez menos. Vou dar uma solução aqui pro Mark Zuckerberg, pra Meta. Vamos fechar os comentários. Não, também não precisa exagerar, Não né? é muito, né? Eu acho que é importante, né? É importante você ter o comentário aberto, mas é importante também saber comentar. Saber Eu percebo, sobre não sei se você percebe, assim, o comentário no Instagram, no Threads, no YouTube, no TikTok. Diferencia, né? É muito diferente. Os públicos são bem diferentes, né? Então, eu acho que no Instagram, a pessoa não pensa muito, assim, ela já vai lá e plá, fala. No Instagram, no YouTube um pouco também. Só que a diferença do Instagram é que você tem aquela base de seguidores que meio que te defende, assim, né? Sim. Isso falando, né, sobre a corrida, você percebe que vai... E aí é que tá, a treta aumenta porque tem uns que defendem, tem outros que atacam, e assim vai, a coisa vai indo. E eu, sinceramente, eu acho uma tremenda perda de tempo. Muito. Geral. De quem comenta atacando e de quem comenta defendendo. Gente, não façam esses movimentos. Não faço, porque é perder tempo, né? Porque você tá perdendo muito tempo, e você tá, tipo, ficando com raiva à toa. Nossa, isso acaba com o teu dia. Se você entra nessa vibe, isso, de fato, fica sem energia para dar atenção ao que realmente importa, né? Outro dia eu esqueci o celular no carro, daí eu falei assim, não vou buscar. Daí eu fiquei um tempo sem celular, é maravilhoso. Você sabia que existe um movimento agora? Antes existia o FOMO, que é o Fear of Missing Out, e agora existe um movimento contrário ao fato de você estar apegado a todas as informações. E isso vem lá de fora. Quando eu fui para Austin, eu fui para um spa, e obviamente que o movimento sempre começa lá da galera do alto, né? E depois vai descendo. E existe um movimento de você ir para lugares em que você faz um detox de todas as redes sociais. Vocês, pessoal, vocês aí que estão acompanhando, como que é a relação de vocês com rede social? Porque já está, a ciência já está estudando de como todo esse movimento cria problemas mentais nos adultos e principalmente nos jovens. Isso é um problema muito sério. Sem dúvida. Eu acho que a internet, agora é o tiozão falando. A internet, ela acelera demais a gente e faz a gente perder tempo com coisas que não são importantes, né? Você vê que você acaba procrastinando muitas coisas que você poderia estar fazendo, mas aquele tempo que você fica sentado no sofá, na cama lá, fazendo o scrolling do TikTok, é muito mais prazeroso e faz com que você fale assim, pra que eu vou arrumar, que nem eu tô ouvindo minhas caixas de tênis ali, pra que eu vou arrumar essas caixas de tênis? Deixa eu pra lá. Sim, né? É muito mais fácil, é um conteúdo mais fácil que entra ali e principalmente você que gosta de assistir gatinhos. Perco muitas horas assistindo gatinhos. Muitas Mas eu fico comentando, porra, que gato feio,
Que gato peludo, pelo feio. Pelo grosso. Gato, sei lá, não fico comentando. Não comento nada. É algo que a gente vai ter que aprender a lidar. São novos caminhos aí. Vamos ter que aprender a lidar. Vavá, Oi. pensando aqui no evento lá da Adidas com a Strava e tal, você vê que repercute muito, e o que eu percebo cada vez mais, assim, é pessoas querendo se tornarem influenciadoras, né? Sim. Por que você acha que as pessoas querem tanto se tornar influenciadoras? Edu, esse é um movimento do que vem da internet, tá? Antigamente, o que a gente acompanhava era a TV. A gente só enxergava a TV. Inclusive, o esporte, nós não tínhamos esse ritual de esporte que nós temos hoje. Então, você acompanhava os atletas profissionais. Ou, de vez em quando eu tinha uma meia maratona do Rio, que mostrava todo mundo, São Silvestre, né? E lá o Marilson, Vanderlei. Isso, então você tinha destaque só para os grandes atletas, e de vez em quando aparecia lá a galera com a placa de onde que é a placa lá em São Silvestre? Cerquilho? Cerquilho, a galera da placa. Então todo mundo ia com placa para tentar aparecer 2 segundos na Globo, né? Então isso é o que a gente tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E com a corrida fazendo esse sucesso todo e com o movimento, e é um esporte fácil, né, se você for parar para entender. Você coloca lá o tênis, faz o seu treino, e aí o que aconteceu foi um movimento que as pessoas perceberam. Eu posso ser o criador de conteúdo, porque eu crio, coloco na minha rede social e quem quiser me acompanha. Isso é um movimento crescente. Foi o que eu fiz, inclusive, lá atrás. E o que cresceu hoje, eu costumo dizer o seguinte: o que aconteceu? Hoje nós temos uma sala pequena, antigamente era uma sala pequena, com poucas pessoas mostrando e muitos microfones. Imagina isso, uma sala bem pequena, com 1, 2 pessoas e um microfone. Hoje existe o mesmo tamanho de sala, com poucos microfones e muita gente falando ao mesmo tempo. Então tem muita coisa. E aí você precisa aprender tanto a lidar com isso ou tomar proveito disso. Porque aí todo mundo pode ser um influenciador. Você tem conta no Instagram, qualquer rede social, tá aberto, você é um influenciador. Não importa o teu número. Hoje, você fala, os números não importam. Você pode criar o que você quiser. Se tiver uma audiência ali, ela tá te vendo, né? Isso criou um poder muito forte. Daí é que apareceram tantos influenciadores, né? Esse número, para todos os lugares. Todos os lugares que você imaginar tem influenciadores. E também você tem a melhoria do celular, né? Que antigamente, porra, se você não tivesse um bom celular, não daria pra fazer um videozinho, né? Hoje eu vejo muita gente, recebe o tênis, já faz o unboxing. Sim. Daí tem no TikTok aquelas pessoas que ficam fazendo react, falando mal do outro pra crescer, criar engajamento, porque às vezes a pessoa ela não tem essa base, mas o que ela faz? Ela se apoia numa pessoa que é maior, ela fala mal para atrair mais atenção, né? Isso é um dos movimentos que você cresce base muito forte, que é o fato de você falar mal de alguém, ou de alguma pessoa, ou de algum produto. E aí você cresce, porque os haters vão aparecer, né? Todos aqueles que não gostam daquela base grande vão aparecer. Mas não é um bom jeito de se crescer. Não. Falar mal, para você que quer ser influenciador ou já é influenciador, não use essa estratégia de falar mal do outro, porque você vai atrair maus seguidores. É uma base ruim. É uma base ruim. E daí você vê que existe até algumas pessoas que começaram dessa forma, hoje elas lutam para limpar a base dela, porque é uma base ruim. Base de pessoas que só estão esperando hate, né? E se tratando de corrida de rua, é um pouco pior, porque inevitavelmente, se você é influenciador, você vai encontrar, porque não é que são as mesmas pessoas, mas em alguma corrida você vai encontrar a pessoa, que falando de pessoa ou marca, como já aconteceu comigo. A pessoa foi lá, falou blá, 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 no TikTok, porque não tem coragem de falar na minha cara, e aí quando encontrei a pessoa, pianinho, Dudu. Colocou o rabinho nas pernas, fiquei olhando para ver se... a pessoa não vai falar. Abaixou a cabecinha, ficou assim, ó, porque sabia. Então, assim, cuidado com o que você fala, cuidado para quem você fala, e principalmente, respeita quem já tá ali, ó, que é o que eu falo, é muito fácil você chegar hoje,
querer sentar na janelinha. Difícil foi o que a gente passou lá atrás e eu tenho muita coisa para falar, principalmente quando se trata sobre mulheres. E aí eu vou falar um pouco mais. Lembre-se sempre que quando eu comecei aqui, mulher nem tinha direito à fala, tá? A gente fala tanto, nossa, gente, é hoje. Há 5 anos atrás era outra coisa, 10 anos atrás era outra coisa. Quando Catherine Switzer foi correr uma maratona, ela nem podia e foi agora isso, né? Então lembre-se, quando eu comecei aqui, mulher nem tinha direito à fala direito, né? E foi algo que eu percebi, eu falei, tá faltando mulher. E lá atrás eu comecei a falar e comecei a trazer o público feminino para esse mundo também. Então a gente tem que aprender a respeitar os tiozinhos do rolê. Não, você tem... Você pode, é o que eu costumo dizer, você pode não gostar de mim, você pode não gostar do meu conteúdo, mas dizer que eu sou feia, não. Não me vai, não. Aí nós temos um problema. Se você for ver, o Tenissar tá completando esse ano, em setembro, 10 anos. A gente vai fazer aí a nossa bagunça, a nossa festa, nossas lives. Teremos premiação para os nossos inscritos e membros do canal. Com certeza. E você vê que 10 anos na internet, cara, é muito trabalho, são muitos anos. Vídeo todo dia, Vavá. Sei lá quantos vídeos a gente tem. Mais de 3 mil, né, Zen? O Zen não Busca sabe aí, de cabeça. Zen. Você deveria saber de cabeça, né? Ah, Zen, por favor. A gente deve ter mais de 3 mil vídeos aí. Quase 3 mil, então. Imagina vídeo o no tanto de Instagram. review. Outro dia eu tava vendo, eu tenho mais de 400 reviews sobre tênis de corrida. Quando você tem um repertório, que você tem, assim, muita estrada, muita bagagem, é muito fácil você vir querer falar um A, né? Agora, vai lá fazer oração. Vai lá. Não, e você vê dos 10 anos aí, a gente... Não só de corrida, muitos canais não existem mais, né? Ou estão sofrendo pra se reinventar, né? E a gente continua aqui. Sim. Os 2 tiozinhos vão indo. Só pra eu completar, se você pensar assim, o Tênis Certo, desde que começou até hoje, quantos quadros a gente fez, quantas vezes a gente já mudou, quantas vezes a gente já mudou o critério de avaliação dos tênis. Daí, eu sei que tem gente que escreve algumas coisas nos comentários pra tentar ofender a gente, mas não vai ofender, porque a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente faz um negócio com muita seriedade, são muitas pessoas que trabalham aqui, então não vai ofender e a gente vai continuar ano a ano tentando melhorar. A gente não se acha os melhores, a gente sempre tá trabalhando para melhorar a cada dia, é impressionante. Eu acho que isso fez com que a gente se sustentasse há 10 anos. Aliás, eu tirando agora o espaço de esposa do Edu, mas como sócia e trabalhando com ele todos esses anos, uma das coisas que eu mais admiro no Edu é a humildade dele no sentido de sempre falar, cara, eu não sei nada. E eu falo, meu Deus, se você não sabe... eu sou nesse planeta, porque é a pessoa que eu mais conheço, assim, de inteligente e que corre atrás das coisas desde pequeno, desde muito novo. Tô falando da idade antes da minha filha, até 15, 14 anos, ele sempre foi uma pessoa autodidata que buscou, até hoje ele faz isso, e tá sempre procurando o que melhorar, o que trazer de novo, como renovar. E eu não tenho dúvidas, Edu, que muito do mundo da corrida e do mundo da influência e do mundo do conteúdo, você provocou essas mudanças, inclusive em canais do exterior, que eram de um jeito, e eles começaram a ver como você fazia e começaram a fazer igual. Isso não é ruim, tá, gente? Eu não tô falando, não, legal, porque um puxa o outro, um tem uma ideia diferente, aí você percebe que os canais de fora começam a fazer outras coisas diferentes, e isso é legal, quando coisas diferentes vão aparecendo, né? Agora, eu ia te dizer o seguinte, tem a galera que é meio chato, os haters, isso aí vai existir, mas também existem os lovers, né? Não, isso é o que faz sustentar, né, o negócio. Sem dúvida nenhuma, o que sustenta o conteúdo, o que sustenta as novidades, a inovação, é uma delícia quando a gente encontra os nossos inscritos e eles vêm falar, pô, comprei aquele tênis que você falou, adorei, e corri prova tal, ou saí de uma depressão assistindo os vídeos de vocês,
ou comecei a correr porque com incentivo de vocês, então isso aí é sem dúvida. E é esse o lado positivo da influência. Muito se fala do lado negativo, né? O lado positivo ele é muito superior e entendam, qualquer um que compartilha alguma coisa boa vai trazer coisas boas na vida das pessoas. Então, assim, não tenha vergonha, você que está começando agora, é muito comum sentir vergonha, não tenha vergonha, porque, sem dúvida, eu acho que o maior preço, tô falando de algo muito maior até, né? Não tô falando preço de financeiro, tá? É você perceber que você tá levando coisa boa para a vida das pessoas. Com certeza. E Val, eu acho que a pessoa tem que ter gratidão, assim, de agradecer as pessoas que passaram, assim, no tempo, assim, junto com você e você aprendeu com elas. Você vê, essa semana a gente teve lá no Brand Day e tava o Alexandre da Procorrer. Toda vez que eu encontro ele, eu faço questão de ir lá conversar com ele, porque é a pessoa que eu aprendi, eu sentava do lado dele, lá na Procorrer, lá em Curitiba, tal. Eu aprendi muita coisa, então eu sou muito grato a essas pessoas. E daí aos canais também, você vê que muitas coisas que hoje as pessoas aprendem tão rápido, você não precisa nem explicar mais o que é cabedal, entressola, solado. Antigamente a gente precisava explicar o que que era. Hoje as pessoas já nascem sabendo, né, isso aí. E daí foi uma coisa que a gente plantou há muito tempo atrás. Você vê, voltando assim no histórico, se eu não me engano lá, os primeiros canais de corrida. Primeiro é o Ginger Runner lá nos Estados Unidos, que hoje ele não é tão grande, não é tão relevante, porque ele escolheu um outro caminho, assim, de trail, de fazer um negócio muito cinematográfico e tal. Não, e E é também a isso. pessoa vai ficando meio. O tempo é complicado. É, Depois, eu acho que veio, vamos falar aqui do Brasil, daí teve o Gustavo Maia, do Fôlego, acho que foi um dos primeiros, que ele já tinha um programa de TV. Depois veio o Sérgio, daí vieram vários outros, Mania, o canal Corredores, nós, e quando todos os você fala outros. nós, era você. É, Perceba que não tinha mulher no YouTube. Não tinha uma mulher apresentadora no YouTube. Justamente porque é difícil você produzir conteúdo no YouTube, é diferente das outras redes sociais. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma constância muito forte. E foi ali, em 2018, que eu entrei em contato com o Edu e falei para ele se eu podia trabalhar no Tênis Certo, que eu precisava muito trabalhar e ganhar dinheiro. Eu já fazia o digital no Instagram e eu queria muito ganhar dinheiro porque eu precisava pagar contas na minha casa. E qual que foi a virada de chave? Necessidade. No meu caso foi, eu precisava pagar contas, eu estava devendo muito e aquilo ia piorar, porque as contas de casa ficaram muito pesadas, para mais de 50 mil, e eu tinha que dar conta disso. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma vaquinha? Eu vou ficar pedindo ajuda para os parentes? Ou eu vou trabalhar e tentar fazer do meu trabalho, que eu já faço hoje, algo que eu sustente a minha família? Fui para a terceira opção e graças a Deus deu muito certo. Aprendi muito nesse período todo. É impressionante a Valéria de hoje com a Valéria do passado. O quanto o quanto eu honro essa mulher, porque lá atrás ela teve que ser muito guerreira para poder suportar o que ela suportou. E quando eu digo suportar, gente, não é só o problema que eu passava na época de doença. Foi também os comentários ruins de pessoas, os ataques que eram fortes. E por mais que seja pequeno, assim, no sentido de, 10, aquilo doía demais. E aí eu tive que aprender a falar, esquece, ignora, foca para outras coisas. Graças a Deus eu fiz isso. E aprendi muito. E essa entrada foi importante, porque depois disso, outras mulheres vieram também. O mundo, como eu falei, o mundo da corrida e o movimento feminino também mudou. E eu falo, o canal que hoje não tem uma mulher falando junto, não está comunicando com um público muito promissor, que é o das mulheres. Né? Até se comunica, claro, não é que eu vou falar que não se comunica. E olha que engraçado. É dedicação, né? Os canais que tem mulheres, geralmente é a esposa ou parceira, Sim. porque se for só uma mulher, ainda é bem difícil. É bem difícil. Pode ver, não tem acho que um canal solo? Até tem. Hoje, então, isso que eu ia te falar. Hoje tem as influenciadoras que eram do Instagram. Não tipo a Dani Freire, vai. Isso, vão fazendo e tem outras. Só que aí... Manu City. Manu City, por exemplo, vamos lá. Vamos abrir esse leque, né? Falando Manu City, que a Manu City é um case... Nossa, essa menina é espetacular. Menina não, mulher. Ela é espetacular. A cabeça dela é fora do normal. E o que ela fez? Ela contratou
uma empresa para filmar. Temos um episódio com a Manu City, se você ainda não assistiu, volta um pouquinho Ela aí. profissionalizou isso. Então, o que ela fez hoje, ela não faz algo muito... Ela coloca pessoas para gravarem os vídeos dela. Por quê? Porque o YouTube é difícil. E o YouTube é difícil você ficar só no celular, né? E daí tem as esposas, né? Tem a Júlia Sete, a... Não, a Júlia o Luiz é o marido da Júlia. É o marido da Júlia. Tô brincando. A Júlia Sete é um exemplo. Que ela criou o canal dela. Regiane, ela foi trabalhando. Tchuca. Isso, ela foi trabalhando. Falando da Júlia, né? Ela foi trabalhando, ela foi criando a comunicação dela. E a forma única dela trabalhar. E isso cresceu muito. E todas as outras mulheres. Muito legal, porque o canal consegue conversar com um público diferente. E isso é muito legal, gente. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você se identifica com uma pessoa e aí você assiste aquela pessoa. E quanto mais pessoas diferentes aparecerem, melhor é para o negócio. E olha que interessante, falando em pessoas diferentes, a ASICS foi além, Dudu. É polêmico? Tá bom, calma, vamos lá. A ASICS foi além, porque agora ela tem um influenciador que é um cachorro, Dudu. O cara que teve essa ideia, o cara tem um cachorro ou não? Ai, que coisa mais linda. Gente, hoje tem muita gente que é mãe e pai de pet, tá? Eu adorei. Desculpa. Eu sou mais dos gatos, porque eu não posso ter cachorro. Aliás, por que não tem um gato? Se tem um cachorro, tem que ter um influenciador gato? É porque se você ler a pesquisa lá, eles falam sobre a atividade dos donos de cachorro, né? E a atividade dos donos de gato? O dono de gato não faz nada, o gato é tudo safado. Tem uns gatos que eles vão sim pra rua. Nunca vi. Eu já vi. Eu vi outro dia um que tava no colo do moço, só que ele tava no colo. E ele tava aqui, ó, pendurado, andando com o dono. E aí é que a gente fala, né? Aquilo que eu falei. Por que não tem um gato? Eu não sei, mas a ASICS com certeza deve saber. Porque eles que criaram. Pesquisas, né? Então, tem uma pesquisa. Eu vou ser sincerão aqui, meio polêmico. Eu acho que não precisa ter esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que precisa. Eu não acho. Zen, o que você acha? Precisa ou não? Pensador cachorro? Não. Olhou, viu e percebeu que existe um público e um mercado grande de pessoas que não têm filhos e que saem para correr com os cachorros. Isso aí você não se ligou. Marketing, Dudu, é muito mais do que você consegue enxergar. Entendeu? Muito mais. Vai muito além. E eu sou formado nesse bagulho. Eu sei, mas você tá um pouco desatualizado. Talvez eu tenha que fazer um MBA talvez você não saiba marketing canino. Exato, porque tem muitas pessoas que não têm filhos mais, as pessoas não estão Eu entendo isso. Eu já fiquei fã do doguinho. Mas aqui no Brasil já entra um outro questionamento. Temos até, né? Mas eu acho que o representante seria um cão caramelo. Né? O autêntico, né? Temos que colocar o autêntico um pincher animal brasileiro. Exato, sempre tem um pincher rosnando por aí, não tem? Cada susto que eu tomo, passando, correndo assim, e aparece os doguinhos querendo pegar minha canelinha. Vocês sabiam? Aliás, fica aqui o Edu que me ensinou isso. Quando vem um cachorro grandão vindo pra te morder, levanta o seu braço, põe o seu braço pro alto, que o cachorro se afasta. Eu não sei de onde é que ele tirou isso, mas o fato é, eu levanto o braço e o cachorro para na hora, juro pra você. Daí é um aprendizado urbano. Eu lembrei de uma cena recente, engraçada, que o cachorro tava mó de boa, tava assim do nosso lado. De repente, você lembra? Semana passada, eu acho que o cachorro tava muito de boa. Ele não ia atacar a gente. De repente, eu levantei o braço assim só pra garantir. Ele enfiou o rabo dentro das pernas e ficou assim. Ficou. Na dúvida, eu levanto meus bracinhos. Não quero saber, não. Não importa quem seja, não importa a raça, eu levanto o braço e fico. Não ataca. Isso é muito bom. Val, uma dica aí pra sobreviver nas redes sociais. Não tenha redes sociais. Tô brincando. Uma dica para você sobreviver às redes sociais hoje é você não se comparar às redes sociais. Ontem mesmo eu tava vendo uma influenciadora que eu gosto de seguir, porque eu gosto de seguir o conteúdo dela. Só que ela,
na minha opinião, ela tá exagerando muito no perfeccionismo, a ponto de levar o fotógrafo junto para tudo que é viagem. O fotógrafo vai junto porque ela tem conteúdo lá dentro que ela vai produzir dentro da viagem, né? Então, tem o biquíni, tem os produtos que ela vai usar e tal. E eu entendo que é o trabalho dela, mas aquilo fica muito, mas muito perfeito. É uma coisa muito fora da realidade. E eu acho que mentalmente isso atrapalha a sua cabeça. Você começa a se comparar. Agora, vamos trazer isso para a corrida. A corrida, a gente sabe que o óbvio tem que ser dito, né? Ninguém tem uma vida perfeita. E ali, quando você olha tudo aquilo, tudo é perfeito ali dentro. E não é. Então, a gente tem que trabalhar isso. Uma dica para sobreviver às redes sociais é não se comparar, seguir cada vez menos, porque tem muita coisa acontecendo. E hoje, o Instagram, você para de seguir, ele fica te jogando gente nova, né? O TikTok, eu não sei se é assim também. Mas ele Sim, vai claro. colocando Ele até gente pergunta, nova. você quer mais desse aqui? Ele te pergunta se tem mais interesse. Vamos fazer um teste aqui. No seu perfil pessoal, Vamos lá. quantas pessoas você segue? Aí eu sigo bastante. É porque Digam aí eu nos tenho comentários quantas pessoas vocês seguem. Eu sigo bastante. Mas vamos um pouco além. Já que nós estamos fazendo um teste ao vivo, no seu perfil pessoal, sem mexer, Dudu, vai na lupinha ali, no Não, pessoal. mas calma aí. Quantas pessoas você segue? 886. Eu sigo 145. Eu tô pensando em cortar uns 45. Tá, agora vai no seu pessoal Tá, e entra na lupinha. Pinha. Sem você mexer, sem Eu mudar. mostro pra você, você mostra o meu. Ó, vamos lá. Tá, e agora o pessoal em casa vai fazer com o marido e com a esposa. Vai. Faça com o seu marido e com a sua esposa, o que Vai. vai aparecer? Se aparecer mulher pelada, se aparecer ou sensualizando, coisas que não deveriam estar ali, é um sinal. É um sinal que estava procurando, que estava vendo. Mas Certo. vamos ver o Dudu. Ah, Dudu, muito bem. O teu apareceu... Mas esse é do tênis certo, né? Não, esse é o meu. Esse é o teu. Ah, tá bom. Apareceu relógio, GPS, apareceu tênis olímpicos versus fila, apareceu Ana Runner, o tio Maico apareceu aqui, apareceram pessoas ligadas ao mundo da corrida. Muito bem. E o que apareceu no meu? Pra você, apareceu aqui o Nelvista 2, que lançou, a gente já tem aqui. A Anna Hathaway, com a franja Sou dela fã. em 2025. Sou fã dela. Compras de produtos da farmácia que estão no hype. Gosto também. Little Hercules. Não sei o que é o Little Hercules. É isso, um Daí vibrador? tem a Galisteu, com o marido da Galisteu. Tem bastante coisa de cabelo. Tem decoração, móveis, decoração de sala. E É que mais? isso. Pessoa fazendo trendzinha de dancinha. É isso. Pronto. E agora vocês aí em casa, diga aí o que apareceu no do seu marido, da sua esposa. E Val, é uma coisa assim que eu não entendo. Tem gente que tem, sei lá, 3 mil, segue 3 mil pessoas, né? É muita coisa. Acontece que você Eu sei que o Instagram não entrega, né? Mas. não entrega, mas acontece que você se perde muito em conteúdos diversos. E não é só um problema do fato de você ver muita coisa, isso frita o seu cérebro. Começa a ter. E assim, ó, agora vamos especificamente sobre a corrida, tá? Vamos para a corrida. E isso você pode colocar na tua vida também, mas vamos focar na corrida, tá? Quanto custa? Sempre faça essa pergunta. Quanto custa? Porque você é bombardeado com provas, todo fim de semana tem prova. Tem Boston, tem Chicago, tem Nova York, tem não sei o quê, tem Maratona do Rio, parece que tá todo mundo lá, porque a rede social tá te entregando aquilo. E aí você olha, você fala assim, gente, parece que tá todo mundo lá, e não está. São algumas pessoas que você tá seguindo que tá aparecendo mais, porque ele percebeu que você parou e olhou, que você tá lá consumindo aquele conteúdo, então ele vai te entregar cada vez mais daquilo. E aí cria-se você fala assim, não, porque eu quero, meu sonho é ir pra Maratona do Rio. Aí, aí vem Boston, meu sonho é correr a Maratona de Boston. Meu sonho é ter um tênis novo de 3 mil reais, porque tá todo mundo, não é todo mundo, são algumas pessoas que você tá ali acompanhando. Então, cada vez menos, para você sobreviver à rede social, isso foi algo que eu fiz, cada vez mais você perguntar, ok, quanto custa? O que você vai ter que fazer para chegar lá?
Você quer ir para a Maratona do Rio? Não dá para você ir para o Rio, Nova York, Londres, Berlim, tudo no mesmo ano que você vai se estourar. Escolha aquilo que você quer fazer com cuidado. E como diria Steve Jobs, o foco é dizer não. Então, diga não para aquilo que está atrapalhando a tua jornada, desde conteúdo que fica te bombardeando e atrapalhando, e até financeiramente, fazendo você comprar, e já se sabe que não existe limite. Quanto mais você compra, mais falta você sente. Então, faça uma compra certa. Vai comprar um tênis? Estuda aquele tênis. Agora mesmo uma moça perguntou assim para mim, Val, eu queria um tênis, mas o Hyper Speed, mas ele é bom porque ele tá barato. Eu falei, não, ele é, mas ele não é para você que tá iniciando. Vai estudar aquele conteúdo que você quer, aquele tênis que você quer. Ele tem amortecimento, qual é o preço? Coloca cada vez mais foco e energia no que você realmente quer. Porque senão, amigos, a gente termina o dia, não sei se você termina o seu dia assim, mas com uma sensação exausta de que parece que você fez 1 milhão de coisas, na verdade você não fez nada, e você tá querendo coisas que estão completamente fora do que você pode alcançar nesse momento. Não tô falando que você não pode, você pode, mas você vai ter que fazer um esforço muito grande para chegar lá, né? Quanto custa isso? Quanto custa esse esforço de sair do A até o B? O Instagram é uma plataforma de consumo. Não sei se as pessoas percebem isso. Quanto mais você fica lá, até eu brinco com a Duda. Fala, Duda, você fica muito aí, você vai ficar com vontade de comprar as coisas. Por quê? É aquela coisa, uma roupa nova, uma calça nova. Meu, ontem, vou dar um exemplo. Ontem eu tava no Instagram, daí apareceu um cara, ele é meio tipo de achadinhos assim. Ele mostrou uma calça alfaiataria da C&A. Ele falou assim, pra que você vai comprar a sua calça na reserva, não sei... Ficou com vontade de ir na C&A. Aramis. Não, daí o cara mostrou assim, essa calça aqui custa R$200 na C&A, ela só tem cinza e preta, ela é perfeita, é a melhor calça não sei o quê, ela tem um ótimo caimento, você não vai precisar fazer barra. Mas esse conteúdo é bom. Eu achei excelente, tanto é que no minuto seguinte, eu abri o navegador, já procurei na C&A se tinha calça, e tinha a calça, só que eu não comprei. Mas eu falei assim, meu, por que eu vou comprar essa calça? Eu nem uso esse tipo de calça de alfaiataria. Não, calma, mas agora eu tô estudando o vestuário. É legal você ter uma calça de alfaiataria, porque em alguns momentos te deixa mais elegante. Então, não, é que daí o cara... eu tentando te vender. Daí o cara fala assim, se você comprar lá na reserva, custa R$800. Essa aqui da C&A, sensacional. E depois ele fala assim, usa o meu código não sei o quê. Eu não sei, eu não entendi por que tem código, mas... Anyway. Eu acho que vale a pena em alguns momentos. Não, eu sei, mas entendeu? Eu não tava procurando calça de alfaiataria, nem sabia que existia isso. Então, mas existe. Daí um outro exemplo. Eu tava lá navegando, de repente apareceu um forno de pizza ninja. Você já viu isso aí? Não. É muito louco, é tipo um forninho, parece um forninho air fryer, assim. Só que ele faz a pizza. Daí tem uma pedra, assim, deve ser uma nota isso aí. Eu nem fui ver isso aí, porque eu já vi. Isso aí deve ser mais de R$5 mil. Mas você que adora uma pizza, já apareceu pra você. E daí aquela coisa, né? O cara já vai fazendo de um jeito, igual vendedor de imóvel. Imagina você fazendo uma pizza pra sua família na sexta-feira, no sábado, reunindo seus amigos, uma pizza crocante, fica igual a da pizzaria, não sei o quê. E ainda você vai economizar, porque você só vai comprar os ingredientes. Pizza é muito fácil de fazer. Esse forninho, falei, tô quase comprando um forno de R$5 mil, que eu nem sabia que existia. Não, tem que tomar um baita de um cuidado. Tem coisas que são legais mesmo, né? Eu acho que tem coisas que valem a pena você seguir. Por exemplo, o problema é quando você começa a consumir ou comprar com exagero, que começa a sobrar. Isso é um problema. Isso é um problema. Aí você tem que se segurar. Mas roupa, por exemplo, você ter um guarda-roupa muito bem elaborado, os meus são só de insider. Eu também. Porque justamente não preciso pensar. Eu gosto de ter assim para que eu não pense, né? E aí vale a pena. O ruim é quando você tem uma peça, 2, 3, e aí com isso você consegue brincar, isso é legal. O problema é quando você tem 15 peças que você não usa nenhuma delas. Eu tô numa fase que quanto menos coisa eu precisar decidir é melhor na minha vida.
A Você roupa está eu fazendo preciso- parte dessa nova pesquisa que é quando tem o FOMO, que é querer ter tudo, você está indo para o movimento contrário. Você quer ter cada vez menos. Sim. A roupa, principalmente. Eu não escolho Dá para perceber, Dudu. Vamos começar a trabalhar isso aí, hein? tudo preto. Vou começar a usar tudo preto. Só Vamos- troco o tênis. Muito bem, muito bem. Muito maravilhoso, né? É aquilo, eu tô começando a olhar, eu acho que faz muito sentido, porque a forma em que a roupa antigamente era considerada algo meio fútil. Hoje já se sabe que a forma que você se veste comunica a sua imagem e a sua mensagem. Então, a forma que você se apresenta é como você quer se comunicar para as pessoas. E hoje, como eu falei, né, a gente tá falando de influenciadores. Hoje, um influenciador, quanto mais ele souber comunicar o que ele quer comunicar, mais ele alcança a mensagem que ele quer passar. Então, alguns encontram esse problema porque ele quer tratar de um assunto e ele não está vestido adequadamente para tratar daquele assunto, né? Às vezes, até nós nos pegamos tentando fazer alguma coisa parecida ou imitando um outro influenciador que a gente gosta, assim. E esse não é o caminho. O melhor caminho é você tentar manter a originalidade, assim, sabe? Aquilo que você faz bem, que a tua audiência gosta, né? Porque às vezes você fala assim, eu quero fazer igual a Fashion Jogger. Aí ferrou. Então, mas o modelo da fashion jogger funciona para ela, no lugar dela, tal. Se você conseguir replicar de uma forma que você traga um pouco a sua nota, você consiga trazer o seu jeitinho, mas você, principalmente, vamos lá, eu não consigo fazer o que a fashion jogger faz. Primeiro, também porque ela não. não é, eu não sou jovem e bonita como ela é. Eu só sou bonita. Então eu já começo por aí. Então, assim, não dá para fazer o que ela faz. Você vai ter que. Eu já, Ela já, mora ali lá já na- seria na impeditivo. Itália. Ela mora na Itália. Agora, as meninas do Rio, por exemplo, que as novas influenciadoras estão vindo aí do Rio, elas conseguem muito bem replicar esse modelo, que é Eu acho que é um filmar pouco e gravar diferente. em lugar. É diferente, mas É. você entende que a essência tá ali, é lugar bonito, é você se apresentar bonita. As meninas estão sempre bonitas, né? Sempre. E tem uma outra coisa interessante: quanto mais harmônico mais o ser humano gosta de assistir e de ver. Quanto mais harmônico for. E sem perceber, elas vão fazendo isso. Na verdade, existem vários gatilhos, né? Vários gatilhos. Você acha que é, o local assim é importante? Sim, com Onde toda você certeza. filma? É porque as pessoas gostam. Óbvio que a pessoa tem que ser legal, mas se for um lugar bonito, nós gostamos do que é belo. Sabe o belo? Então, nós gostamos do belo. É. Então, o que é bonito, obviamente, vai atrair muito mais. É por isso que algumas influenciadoras, inclusive, vão viajar e levam todo o seu equipamento, tudo que elas vão fazer de postagens, para poder gravar em lugares bonitos. A gente gosta do belo. É muito diferente você Mas gravar aqui no dentro de um Brasil- sótão. Mas aqui no Brasil, quem mora, tipo, em Floripa, em Fortaleza, no Rio. É muito mais bonito o conteúdo. Porra, vai filmar em São Paulo? Zoado. Não, São Paulo é Zoado. Eu olho alguns conteúdos assim, eu gosto muito de olhar, né? De olhar e perceber. São Paulo é o que eu acredito que é o mais difícil. O melhor lugar é no Ibirapuera. Um dos melhorzinhos. Mas ainda fica meio, tipo, É cara o de único. parque, assim. É, cara, de parque. Mas você filmando nos bairros, gravando qualquer coisa, qualquer conteúdo nos bairros, não é bonito. Não fica bonito. Não é. Tipo, em casa, prédio, essas coisas não fica legal. Não, é muito mais Passa um charmoso na motoboy, Lagoa do Rio de Janeiro. Nossa, não, do São Paulo que- não fica legal. Os pichados, muros pichados de São Paulo. Eu vejo lá o Brandon. Uma Nossa. Itália. Meu, fica da hora demais. O lugar que ele corre, pedala. Uma dica para o influenciador, inclusive, é essa: selfie não funciona mais, tá? Você só na selfie. Tem que ser um lugar bonito, você tem que estar bonito também, ou o seu conteúdo ser tão atraente que a pessoa não consiga enxergar a sua parte estética. Não tem muita regra também em relação a essa parte de estética, né? Cada um vai criar o que vale a autenticidade de cada uma das pessoas e a mensagem que você vai passar. Sem dúvida, o público que você quer atingir, né? Uhum. Uma coisa que eu acho interessante é não querer focar na corrida macro, assim, em todo mundo, né? Pegar um nicho específico. Mãe, ou corredor novo, ou corredor mais velho, ou de repente só relógio GPS, ou só tênis.
Eu não conheço, assim, uma pessoa, por exemplo, um influenciador especialista em uma determinada marca. Só em Garmin, só em Olímpicos, só em bermuda de corrida, só em meia de corrida, sabe? Você encontrar esses nichos dentro da corrida, eu acho que talvez você não tenha um número volumoso de seguidores, mas com certeza você vai atrair as marcas e também pessoas que estão interessadas nesse assunto. E quando você fala sobre isso, né, eu costumo dizer o seguinte, quando você vai pensar em atletas profissionais, né, atleta profissional, que vai ficar falando só sobre o treinamento dele profissional, afasta completamente do público geral. Então, o público geral, por que não se interessa? Porque você está completamente longe. Então, quando você quer comunicar qual é a mensagem que eu quero passar e qual é o público que eu quero conversar, geral não dá. Mas se eu ficar falando só de treinamento profissional, eu não consigo conversar com as pessoas. Isso vale para todas as mensagens que você quer conversar. Se você é mãe, está começando a correr, não adianta você falar sobre assunto de maratona ou falando de produto, fala do que você tem, fala daquilo com verdade, daquilo que você está fazendo, né? Das suas descobertas. E você pode ter certeza que outras pessoas vão se identificar, vão gostar da tua conversa e vão começar a querer consumir o teu conteúdo, que é de iniciante. Agora, uma outra coisa também que existe, Dudu, e que eu lamento dizer isso para vocês, mas não existe Papai Noel. Ninguém vai olhar para você e vai falar assim, você correu direitinho, você foi lá, fez o seu treino, começou a correr agora, comprou o seu teninhos, tá se esforçando, você é legal, eu vou mandar um kit com roupas e tênis para você, porque você merece. Isso não existe. E às vezes eu percebo que as pessoas querem um pouco disso, sabe? Que alguém magicamente vá lá e dê tudo para ela. Isso não existe. Se você realmente quer começar com criar o conteúdo, pense em como criar o conteúdo sem ficar esperando alguém te dar alguma coisa, porque não vai acontecer. É você que vai ter que fazer e começar a estudar e crescer e desenvolver. E às vezes você fala assim, mas fulano ganhou o tênis, porque ele fez alguma coisa para se destacar. E aí as agências notaram e mandaram alguma coisa para ele. Alguma coisa ele fez, tendo o perfil fechado. E não mostrando nada, dificilmente acontece. Para não falar que é impossível. É isso aí. Val, você não tinha feito uma enquete perguntando quais são convidados que o pessoal quer? Isso, vamos dar uma olhada. Enquete, peraí, deixa eu abrir aqui, Dudu. Abre aí pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver. E coloquem nos comentários quem são os convidados que vocês querem que apareçam aqui. Isso, porque a gente vai trazer pessoas do Brasil inteiro. E do mundo. Isso é bem legal, peraí. Casey. Será que ele vem? Eu gosto muito do... Ele corre lá, né? Ele faz sub-3 com Brooks Glycerin Max. Não, e você sabe que o vídeo de sub-3 dele é sensacional. O primeiro vídeo dele, eu acho que de todos os canais e de criadores de conteúdo, sem dúvida nenhuma, esse vídeo dele, e todos os vídeos dele são muito bons, né? Mas esse aí especificamente, eu fico imaginando como é a cabeça dele, como ele consegue criar tudo aquilo. Eu vejo nos comentários, o pessoal fala, ele é o que faz a melhor publi. E as pessoas nem percebem que é uma publi, né? Não percebem. E acima de tudo, ele tem o storytelling dele, o contar histórias dele é muito bom. Ele consegue, e também ele tem um registro de todos os vídeos que ele tem, né? Eu não sei como ele acha isso tão fácil. O Zen, por exemplo, não acha nada fácil, né, Zen? Pede pro Zen, vídeo da semana passada. Ele, perdi. Perdi. Porque esse tem desde que ele era criança. Desde quando ele era criança. Então, esse vídeo especificamente de sub-3 dele, se vocês não viram, não é possível. Ele tem a nossa idade. Não é possível. Tá faltando um pouquinho. Vitamina D. Tá faltando, vou mandar uns Dux pra ele lá. Manda lá. Ele fez um vídeo sub-3 contando por que ele queria. E eu achei fantástico. Ele batia na trave, né? E ele passou anos tentando impossível até o dia que ele conseguiu. E é muito emocionante. Diga aí. Vou dizer algumas pessoas. Ana Augusta, do Triathlon. A Dani Freire,
E foi a própria Dani Freire que falou. E outras pessoas falaram, não, mas outras pessoas falaram também. Falaram, de novo aqui, Dani Freire. Dani Freire, tá vendo? Ela apareceu bastante aqui. Queria o Caio Carneiro, ele já gravou com a gente. Já gravou. Tem um podcast, eu também acho o Caio Carneiro fantástico. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Dani Freire, tem um monte de Dani Freire. Acho que foi ela que pediu, não é possível. Mandou as seguidoras escreverem. Malu Daily Life. Sei. Alice Uri e Leonardo, legal. Thaís Leal, já gravou com a gente. Já gravamos duas vezes. Ela é ótima. Vitória Gomes também já gravou com a gente. Luciana Haddad, não gravou ainda, podemos chamar. Malu Daily Life de novo. Sabe quem apareceu aqui? O Júlia Sete apareceu. Mania de Corrida apareceu também. A Júlia Sete a gente já gravou. Mania, não. Aqui que eu... Valdir Braga, Dr. Valdir Braga. Virgínia, essa aqui deu kkkk. Paulo de Paula. André Sanches. Marcel Pasteleiro. Alana Escolhi Correr. Já gravamos. Eslen Dalaganori, que é o psicólogo, e ele é corredor também. O pessoal tá pedindo o Pedro, marido da Luísa Cravo. Uma boa. Ele que... Ajudou o corredor lá em Boston. Ajudou o corredor em Boston. Júlia Sete, Luiz Otávio. Apareceu bastante aqui também. Tio Maico. Tio Maico apareceu aqui. Júlia Sete. Tem alguns nomes aqui. Os outros são meio repetitivos, eu já falei. Luísa Cravo. Ana Runner. Ana Runner. Miguel Moroni. Moroni, gente boa. Aí os outros já são repetitivos aqui. Sérgio Corrida no Ar, Mari Lucchesi, Bruno Inhanes, Bruno Stoffel, Vanderlei Cordeiro, Vanderlei, já gravamos. Vanilson, já gravamos também. Ian Rodrigues, treinador PP. Treinador PP, legal. Pedro Arieta, de novo, que ajudou na Maratona de Boston. Muito legal. Dani Sabino, Baracate, Rodrigo Lobo. Todos esses a gente já gravou. Por isso que eu acho, tá vendo? Você fala assim, mas não tem pessoas novas. Tem, só que talvez elas não apareçam gravando o podcast. Então seria muito legal trazer pessoas diferentes de Manaus, de Roraima, Salvador, Rio Grande do Sul. João Pessoa. Pessoas diferentes. Fernando de Noronha. Manda aí alguém que tem uma história muito legal com corrida pra gente poder fazer um bate-papo aqui que gosta de falar, enfim. Heleno Fortes, Dudu. Eles têm um podcast, sabia? Agora teve alguns comentários assim, pessoas normais que trabalha e treina. E daí a pessoa normal ela vai falar do quê? Não, mas as outras pessoas não são normais? A gente são normais. Não, a gente trabalha e treina também, né? A pessoa tem que ter uma história, né, pra contar. Tem que ter uma história. Porque pensa... A pessoa vai escutar aqui o podcast no longão, tem que ter uma história legal. Um que o pessoal gostou bastante foi do Wellington Cipó. Cipó, ele contou isso. Podemos chamar as meninas, né? A Raíssa e a Jéssica. A Jéssica tem uma história muito legal de vida também, a Raíssa também, elas têm uma história muito legal de vida e de muito esforço, mas de muito esforço. Eu fico, bato palma pra... Olha, Dudu... Babi também aqui tem bastante. A gente gravou com a Babi já, né? Já gravamos com a Babi. Babi que vai ter o Baby Shark. O Tom. Então, é uma nova fase. Fernanda Keller, é uma nova fase. Eu acho que a gente pode justamente conversar sobre isso. Pessoal, para quem ainda não tá seguindo o nosso canal de cortes, nós temos um canal de cortes. A gente picota aqui o podcast e postamos lá. E também as lives de domingo. A gente tá quase chegando em 10 mil. Vamos chegar em 100 mil pra gente ganhar a nova plaquinha do YouTube, né, Zen? Agora a plaquinha você viu que ficou menor, né? Era assim, ficou assim. De 1 milhão também. Além dos 100 mil. A gente tá indo pra 1 milhão? Vai demorar um pouquinho. Tá difícil, mas uma hora a gente chega. Tá bom. Tá? Então é isso, pessoal. Mais um episódio gravado. E logo a gente vai postar com convidados. Muito bem. Lembrando que todas as sextas-feiras tem um episódio novo aqui no YouTube e também aqui no Spotify, se você está escutando a gente.
E é isso, né, Val? É isso, Dudu. Espero que vocês tenham gostado da volta do podcast do Tênis Certo. Não esqueça de colocar aí a sugestão de nome. Exatamente. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Valeu, Zen. Abraço a todos. Tênis certo.